A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe toda a tua família. Muito bem-vindo ao Movimento Pentecostal. Quero convidar você para ser ministrado com a santa e bendita palavra de Deus que o nosso pastor trará para você ser edificado daqui a pouquinho no programa. Teremos aqui também Dinamara Cardoso louvando a Deus com um dos seus belos louvores e quero crer que Deus vai falar ao seu coração através deste louvor. Teremos hoje aqui, mais uma vez, o quadro Mulher Cristã Hoje, com a nossa querida irmã Lídia Dantas, trazendo uma mensagem dos céus para os nossos corações. E no final do programa, nós vamos orar juntos, buscar a presença de Deus e certamente Deus mais uma vez vai visitar você e a sua família. Revistas de Escola Dominical da CPAD do primeiro trimestre de 2021. Lições bíblicas de adultos com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. Estudaremos pontos da doutrina pentecostal que nos identificam como um movimento poderoso do Espírito Santo. Prepare-se para uma imersão sobre a atualidade dos dons espirituais, comentada pelo pastor Ezequias Soares, autor de diversos livros, graduado em letras, mestre em ciência da religião, professor de hebraico, grego e apologia cristã. Entenda mais sobre a pessoa e atuação do Espírito Santo, o compromisso com a palavra de Deus, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons, os frutos do Espírito, o poder para curar e muito mais. O mover do Espírito gera uma marca profunda em cada um de nós. Esta é nossa identidade. Este é o legado dos céus para todo cristão. Sejamos revestidos deste santo poder para anunciar o reino de Deus. Ligue agora, 0800 021 7373. A ligação é gratuita. Ou acesse nossa loja virtual, cpad.com.br. A venda em todas as lojas da CPAD e na livraria mais próxima de você. CPAD, a editora da Escola Dominical. Não temas, é hora de virar a página. Glória a Deus, glória a Deus! Está no ar o Movimento Pentecostal e eu quero convidar você para receber palavra de Deus. Agora, pastor José Wellington nos trazendo uma mensagem de Deus. Obrigado, pastor João. Eu quero cumprimentar a nossa querida igreja com a paz do Senhor. A você, meu irmão, que está nos acompanhando por este vídeo. Aos nossos muitos telespectadores que ouvem também a mensagem de Deus. A paz do Senhor para todos vocês. É uma alegria para o meu coração poder, nesse instante, quando todos nós estamos felizes com a vida, porque Jesus é a nossa vida e estamos felizes com Ele. Estamos comemorando mais um Natal. Eu creio que não só eu com a minha família, mas você que está me acompanhando por este vídeo, você, meu querido irmão e amigo, a todos os seus, com certeza estão desfrutando de um ambiente de paz, de alegria, porque, senhores, o nascimento de Jesus Cristo teve um objetivo principal, porque ele veio do céu, lá da casa do seu Pai, para trazer paz a todos os homens na terra. Vocês já ouviram quantas vezes se pronunciar, se cantar, se recitar aquele cântico dos anjos, quando a criança, o menino Jesus, estava lá naquela manjedoura, ao lado do seu pai e da sua mãe, do José e Maria. A Bíblia nos diz que do céu Deus mandou um coral de anjos e trouxe uma mensagem para os homens. Glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens que o Senhor tem para eles boa vontade. Ora, meus queridos amigos, esta é a paz que Deus quer que você desfrute no seu lar. Eu quero dizer a você que nós chegamos para mais um Natal e o mês de dezembro, naturalmente, é diferente dos demais meses do ano. O comércio, tudo se modifica, as vitrines são enfeitadas, as ruas têm maior iluminação, as casas começam a colocar muitos desenhos, muitas outras lâmpadas, enfim,
há um ambiente festivo e, na verdade, você olha para o semblante do povo, a alegria está estampada no rosto de cada um que tem felicidade do seu coração. Porque, meus amigos, ter felicidade é ter Jesus do coração. No livro do evangelista Lucas, ele nos conta o nascimento de Jesus. Mas eu sei que você e toda a sua família já conhecem como a Bíblia relata o nascimento de Jesus. Mas eu queria dizer para você é que aquela criança cresceu e ela tinha um trabalho a realizar na terra. E ele, Jesus, realizou tudo quanto seu pai determinou. E nos diz a Bíblia que ele tinha pressa porque ele sabia que a sua vida física aqui na terra seria pouco tempo. Jesus viveu somente 33 anos aqui entre os homens. E ele sabia que, como ele iniciou o seu ministério aos 30 anos, o seu ministério, na verdade, foi curto, 3 anos e poucos dias. Pois bem, ele então dizia: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Ele dizia: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então você vai encontrar Jesus Cristo, Senhor, trabalhando pela manhã, Jesus trabalhando à tarde, Jesus trabalhando à noite. E você encontra na Bíblia muitas vezes o registro, depois que Jesus curava muitos enfermos, depois que Jesus fazia muitos milagres, diz a Bíblia, ele subia no monte e lá ficava conversando com o seu pai, em uma oração íntima, uma conversa de pai com filho. Pois bem, o seu ministério foi tão bonito assim. E ele, Jesus, nos deu, a mim e a você, o direito, o privilégio de também ser participante deste gozo da salvação, desta alegria de ter os pecados perdoados, o nome escrito no céu e ter alegria na alma, porque quando nós aceitamos a Jesus, ele que é o príncipe da paz, ele enche o nosso coração de muita paz e de muita alegria. Pois bem, o Natal chegou. Eu queria dizer a você, você, nós, passamos muitas dificuldades neste ano. Graças a Deus que o 2020 está se acabando, não é? Graças está terminando. Mas eu quero dizer a você que o ano 21 está chegando. E com certeza Deus tem um plano melhor para a minha e para a sua vida. Então, nesse momento, reúna a sua família, agradeça a Deus. Se você não tem uma condição econômica para fazer um banquete para a sua família, mas reúna a sua família e faça aquele lanchezinho de uma família abençoada. Porque saiba que a alegria, a felicidade e a paz não está naquilo que se come e no que se bebe. Absolutamente não. A alegria e a paz que nós desfrutamos é aquela que recebemos através de Deus para os nossos corações. Pois bem, eu quero dizer a você que a sua felicidade está completa em Jesus Cristo. Se esqueça dos problemas passados. Para todos eles, Deus lhe deu graça, você venceu. Você está de pé, está vivo, graças a Deus. Nós lamentamos a morte de mais de 170 mil brasileiros que morreram nessa pandemia tremenda deste coronavírus, mas você está vivo, eu estou, nós aqui estamos agradecendo a Deus porque Ele nos guardou e eu tenho plena convicção de que a bênção de Deus é que nos protege. A Bíblia diz que a bênção de Deus é tão grande que ela até enriquece o homem e não acrescenta dores. Assim dizia o sábio Salomão. Pois bem, meu irmão, desfrute o seu Natal ao lado da sua família, mas não se esqueça de que Jesus é o centro da nossa vida. Que Jesus, ele é o pendor de tudo aquilo que está dentro da nossa vida espiritual, para que o homem possa permanecer em uma comunhão continuada com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ora, meus senhores, desfrute o Natal, leve a sua família para a casa do Senhor. Nós já comemoramos o Natal com as nossas crianças.
É bem verdade que elas não podem vir ao templo. Nós não estamos permitindo que as nossas crianças venham ao templo, porque elas não apanham o contágio do coronavírus, mas elas transmitem. Então, nós não permitimos a reunião com as crianças, mas cada um em sua casa. Olha, nós temos uma equipe de irmãs, a irmã Marta, a irmã Karen e a sua equipe, elas trabalharam. Nós temos aqui a nossa equipe também da televisão, o Agnes, a Renata, e eles também, com muito amor, eles são muito cuidadosos, e eles então gravaram com a Marta um programa tão bonito, né? As nossas crianças, elas ensaiaram em casa, e houve uma apresentação mista, um pouco de crianças e as demais todas online. E como ficou bonito o nosso Natal. Parabéns para as nossas crianças, parabéns para os pais, parabéns para a nossa equipe. Eu quero aqui dizer a você que ainda temos cultos aos domingos e você pode procurar a casa do Senhor para comemorar o seu Natal. Ainda há tempo, sim. Domingo nós temos culto e você pode estar no culto glorificando a Deus. Eu quero concluir as minhas palavras desejando um Feliz Natal para você e para a sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigado, meu pastor. Mais uma vez, Deus lhe usa poderosamente e eu glorifico a Deus pela sua vida. Nós queremos louvar a Deus nesse momento. Dinamara Cardoso com o louvor Mil Razões, certamente vai edificar a sua vida. Vou me prostrar diante de ti, Senhor. Preciso sentir tua glória em minha vida. Vou me humilhar, tuas vestes tocar, sarar minhas feridas. Senhor, tu és santo, por mim se entregou, derramou o seu sangue. Não dá pra esquecer o teu grande amor, morreste na cruz por mim. Não posso ficar sem a tua presença. Não vou desistir de tuas promessas, que em breve vão se cumprir. Eu tenho mil razões pra te adorar, eu tenho mil razões pra te exaltar. Enquanto eu viver, não vou me calar, clamarei o teu nome. Eu tenho mil razões pra te adorar, eu tenho mil razões pra te exaltar. Enquanto eu viver, não vou me calar, clamarei o teu nome, pois dependo desse amor. Eu tenho mil razões pra te adorar, eu tenho mil razões pra te exaltar. Enquanto eu viver, não vou me calar, clamarei o teu nome. Eu tenho mil razões pra te adorar, eu tenho mil razões pra te exaltar. Enquanto eu viver, não vou me calar, clamarei o teu nome, pois dependo desse amor. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a todos que amam a adoração. Eu amo a adoração e muita gente que participa do programa gosta. Que Deus abençoe essa serva de Deus, que Deus abençoe a nossa querida CPAD, que sempre tem trazido para nós louvores para edificar a nossa fé. Quero crer que a sua vida foi edificada e agora você vai participar do quadro Mulher Cristã Hoje.
Irmã Lídia, é com a senhora. A paz do Senhor, pastor João Barbosa. A paz do Senhor a todos que acompanham o nosso programa Movimento Pentecostal. É bom estarmos juntos. Minha amada irmã, a você que acompanha o quadro Mulher Cristã Hoje, como é bom chegarmos ao Natal. E estamos chegando, estamos próximos ao Natal. Que dias especiais teremos? Minha amada irmã, vivemos um ano atípico, diferente, difícil, mas nós estamos chegando ao Natal. E eu gostaria de meditar um pouco sobre o Natal. O Natal é uma data comemorada pelo mundo cristão, pelos cristãos. E nós sabemos que muitos dos nossos irmãos não gostam de falar sobre o Natal, de comemorar o Natal, porque costumam dizer, e realmente é verdade, que o dia 25 de dezembro não é o dia exato do nascimento de Jesus. Nós sabemos disso. Não é o dia exato do nascimento de Jesus. Mas, se nós pensarmos, um dia Jesus nasceu. E nós temos essa data que nos leva a relembrar e a lembrar e manter vivo em nossas mentes o nascimento de Jesus. Não importa que não seja o dia exato, mas é o momento de lembrarmos. E se nós, que conhecemos sobre o nascimento de Jesus, a importância, que valor é esse, o nascimento de Jesus Cristo, se nós, que conhecemos a palavra de Deus, não comemorarmos do modo certo, do modo correto, quem vai comemorar? Quem vai conhecer qual é o verdadeiro significado do nascimento de Jesus? Então, eu vejo como importante termos sim essa comemoração e nela falarmos o que é o Natal. Qual é o significado do nascimento de Jesus? E as nossas crianças crescem, desde pequenininhas, comemorando o Natal, recitando poemas, trechos bíblicos, que falam do nascimento de Jesus. E que nós possamos sim comemorar. E no dia da comemoração, toda a família que puder estar reunida, é um ano onde nem todos vão poder estar juntos, mas os que estiverem, comemorem o nascimento de Jesus Cristo. E eu gostaria de, com vocês, minhas queridas, com você, minha amada irmã, eu gostaria de meditar em um trecho bíblico que nos fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. E quanto é importante que comemoremos, vamos ter o almoço de Natal, vamos ter à noite, à meia-noite, ou o seu horário, ter a ceia de Natal. Nesse momento, relembre, veja passagens bíblicas para serem citadas. Se as crianças decoraram no Natal, que elas falem ali naquele momento, e que nós falemos do nascimento do nosso Salvador. Que nós glorifiquemos a Deus pelo nascimento do nosso Salvador. Que não é o mais importante desse dia, os presentes que se dão e que se trocam, mas o mais importante nesse dia é agradecer e adorar a Deus pelo lindo presente que um dia Ele nos deu. E o trecho bíblico que eu gostaria de meditar, conhecidíssimo, eu me lembro da infância, falando decor, na igreja, vê se você se lembra. Está em Isaías, o capítulo 9, versículo 6. Vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Esses nomes nos mostram Jesus, nos apresentam Jesus. Foi assim que ele foi apresentado pelo profeta Isaías. Vamos pensar um pouquinho? O seu nome será maravilhoso. O nosso Jesus é maravilhoso. O nosso Jesus faz maravilhas. A primeira maravilha, a nossa salvação. A nossa salvação, quando cremos nele e o aceitamos, é um milagre que ele faz de transformação em nossas vidas. O sangue de Jesus nos purifica, nos transforma. E aí nós vemos o quão maravilhoso ele é. É uma transformação, é um milagre, é uma maravilha. O nosso Jesus, maravilhoso. O nosso Jesus, conselheiro. Jesus conselheiro. É o perfeito conselheiro. É o conselheiro eficaz. Jesus é o que nos acolhe. Ele é o perfeito conselheiro. Ele nos acolhe. Ele nos abraça. Ele nos abraça e ele nos ouve. Jesus nos acolhe, nos abraça e nos ouve. Quando nós falamos com ele, ele nos ouve. E nós podemos falar e falar e o Senhor está nos ouvindo, nos ouvindo, nos ouvindo. E aí vem respostas, porque ele é o nosso Deus forte. O nosso Deus forte. Jesus Cristo, o nosso maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ele nos ouve e ele age. Ele age. Ele é Deus. E é forte, poderoso. E tudo está ao seu alcance. E ele age. Você tem um Deus forte. E Jesus, Pai da eternidade. Por que Jesus, Pai da eternidade? Porque com a sua morte na cruz, com o seu derramamento do próprio sangue na cruz. Vamos? Atenção. Eu falei um pouquinho Pai da eternidade. Posso ir para lá, para o 3? E falar com a sua morte na cruz? Pode? Tá, eu vou... A gente está com 7 minutos. Jesus tem que acabar, vamos acabar. Pode mandar ver. Tá. 3, 2, 1. Porque com a sua morte na cruz, derramando o seu sangue por nós na cruz, Jesus tornou-se o Pai da eternidade. Porque após o derramamento do seu sangue na cruz, Jesus ressuscitou. Ressuscitou. E eternamente está vivo. Está vivo. Jesus ressuscitou. 40 dias andou entre os homens na terra e depois foi assunto aos céus. Subiu para os céus. E está vivo ao lado do Pai. Jesus, o Pai da eternidade, ele trouxe a mim e a você, minha amada irmã, a oportunidade da vida eterna. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Deus deu o seu filho para que nós tivéssemos vida eterna. E depois de falar de Jesus, Pai da eternidade, precisamos falar Jesus, o príncipe da paz. Ele nos traz paz. Ele é o príncipe, ele tem a paz em suas palavras, em seu toque. Jesus, o príncipe da paz. Eu quero que você, neste Natal, relembre e compartilhe com os seus.
Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O nosso maior presente é Jesus Cristo ter nascido. E nós podemos ter esse grande presente em nossa casa, em nossa família, quando nós lembramos, falamos e compartilhamos entre nós esse Jesus maravilhoso, esse Jesus conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E você veja, minha amada irmã, que neste Natal, o Senhor Jesus habite em seu lar, que neste Natal Ele visite a cada um dos seus, renovando, fortalecendo, dando graça, confortando, trazendo alento para os corações que precisem. E em tudo, e a todos os seus, que Jesus Cristo traga a paz. Ele traz. Ele é o príncipe da paz. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. O nosso número de WhatsApp está aqui na tela. 11 99569 3720. Vamos nos comunicar, orar juntas, termos essa interação que temos tido até aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o seu Natal seja de bênçãos e que o príncipe da paz reine em seu lar. Pastor João Barbosa, que o senhor e a sua família tenham um Natal de bênçãos. Glória a Deus, Deus abençoe, irmã Lídia, Deus abençoe as mulheres do Brasil, que alegria, Deus abençoe de verdade a todas essas mulheres que oram por nós. Não esqueça de sempre que orar apresentar o movimento pentecostal na presença do Senhor. 3 transmissões ao vivo, muito conhecidas como live no meio cibernético, produzidas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus neste final de ano, criaram mobilização, reflexão e motivação nos participantes para seguir vencendo e produzindo muitos frutos, mesmo em um ambiente de pandemia. No Movimento Pentecostal de hoje, eu faço um breve resumo desses momentos especiais para você. Vem comigo! No dia 11 de dezembro, por exemplo, o jornalista Edilberto Silva conversou com o pastor e psicólogo Jamiel Lopes sobre uma temática muito interessante: a psicologia aplicada à educação cristã, temática do mais novo livro deste consagrado autor. Pastor, quais são os problemas, as maiores dificuldades de aprendizagem e qual a forma de tratá-las? O senhor poderia citar aí os mais comuns, os problemas mais comuns de aprendizagem? Gostaria de destacar um que é muito frequente, que é o TDAH, que são aquelas crianças que têm um déficit de atenção. Elas têm uma dificuldade muito grande para aprender. E, logicamente, nós temos outros casos, como a questão até da indisciplina mesmo, e outros problemas que podem gerar uma dificuldade da criança ela aprender. Então, são diversos, no livro eu cito os diversos problemas, e, logicamente, existe um tratamento para esses problemas. Muitas vezes precisa de um acompanhamento tanto psicológico, como um acompanhamento psiquiátrico, às vezes fonoaudiológico, e temos profissionais que trabalham esses problemas e essas questões relacionadas à aprendizagem. E eu chamaria a atenção aqui, hoje, para a preocupação da nossa CPAD, inclusive na produção de material e nos nossos congressos e conferências, tem destacado temas como fazer a inclusão dessas pessoas, dessas crianças e pessoas com deficiência, que ela tem algum tipo de problema de aprendizagem. O professor, ele precisa tomar conhecimento disso, porque esses alunos, eles precisam aprender, mas para que eles aprendam, eles precisam de um acompanhamento especial, eles precisam de um tratamento especial para poder, de certo modo, eles aproveitarem aquilo que está sendo ensinado.
ensinar a criança o caminho que deve andar é a orientação bíblica. E quanto à questão do adulto, como é que se faz para ensinar os adultos, pastor? Podemos dizer, ensine o adulto o caminho que deve andar? Como é que se processa essa questão do aprendizado para a pessoa já com uma certa idade? Olha, muito boa essa questão, né? Eu procuro analisar esse ponto observando o seguinte, as fases. Vamos pegar a infância, vamos pegar a adolescência, vamos pegar a fase adulta. Na infância, quando diz ensina a criança no caminho, ali se refere à formação. Então, por isso que ele está dizendo a criança, não o adulto. Porque é o processo da formação, é a base, é o alicerce. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Por quê? Porque se criou raízes. E essa é a fase da formação da personalidade. Então, há uma influência muito forte em relação a esse processo, porque a criança está em formação. Na adolescência, é uma fase que agora é a fase da reorganização. Aí você tem que mudar a estratégia. Por quê? Porque agora o adolescente, ele não está mais na fase de formação, ele agora está na fase de reorganização. Aí o método usado para o adolescente tem que ser diferente da criança, porque a criança você vai implementar, certo? Você vai passar o conhecimento para a criança, levá-la ao processo da vivência, no sentido da formação. Agora, o adolescente, ele está na fase de reorganização. Por isso que não funciona muito você chegar e apenas jogar o conteúdo para o adolescente. Não, você precisa primeiro escutá-lo. Você precisa ouvir. Vamos supor que você vai abordar sobre um determinado tema. Procure primeiro saber dele o que ele sabe sobre isso. E você vai realmente ter uma surpresa muito grande. E você vai ver que ele sabe talvez mais do que você imagina. Certo? Agora, só que às vezes o que ele sabe, e o modo que ele sabe, não é o modo correto. E aí você agora vai confrontar o que ele sabe com o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a palavra diz? A Bíblia diz assim, 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 assim. Então aí você está trabalhando a reorganização. E o adulto? O adulto é a fase, que seria a fase de sedimentar o conhecimento. Ele já passou pela fase da formação, ele já passou pela fase da reorganização, agora é a fase da solidificação. Você precisa agora trabalhar os valores, os conceitos, para que eles fiquem, para que eles permaneçam. Eu diria que é a fase do reforço. Então, você apenas estará reforçando aquilo que ele já passou. É lógico que tem um novo crente, o adulto que entrou ali, e ele vai ser tratado como uma criança, vai ser ensinado. Mas o adulto é a fase muito importante, porque é a fase de você reforçar. Por que é que vira-volta a CPAD, ela repete determinados temas, embora com, às vezes, comentaristas diferentes, tal, mas alguns temas eles voltam. Isso é o que eu chamo de sedimentar, porque aquilo é tão importante que precisa continuar sendo falado. Então, você vai sedimentando o conhecimento, você vai trazendo. Então, o adulto também, ele precisa ser ensinado, não é só a criança. Então, aí a criança você forma, o adolescente você ajuda a reorganizar, e o adulto você realmente reforça aquilo que foi colocado. Na quinta-feira, dia 16 de dezembro, eu tive um encontro virtual com o pastor e teólogo Elias Torralbo. Nós falamos sobre o mais novo livro dele, Vocação, Descobrindo o Seu Chamado. Se você tem dúvidas nesse assunto, preste atenção no que ele vai dizer. Eu considero esse assunto extremamente importante, porque ele nos ajuda em um tempo de tantas mudanças, não permitir que aquilo que não pode ser mudado mude, que é a razão maior da nossa existência e como cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Agora, procurando, ou pelo menos tentando responder a esta primeira questão,
que trata-se aí da parte inicial desta obra, que é a distinção entre chamado e vocação, para tentar aqui ser bem direto, objetivo e principalmente claro nesta resposta. Eu diria que, primeiro, a vocação, que vem do termo latino vocare, que aí tem total relação com a expressão vocal, fala, voz. Então, a vocação, ela tem uma relação com uma influência interna. Algumas traduções chegam a dizer que vocação tem relação com pender para o lado, ser inclinado a alguma coisa. Portanto, por vocação, eu entendo, com base em estudos, tanto bíblicos quanto obras fundamentadas na Bíblia, de que vocação é a comunicação de um dom de forma interna, é a percepção interna, enquanto que o chamado tem aí um aspecto externo. Então, primeiro, Deus comunica o dom, Deus comunica a vocação, a pessoa recebe esta inclinação, ela começa a pender para aquilo e depois, então, ela recebe o chamado, que é um aspecto mais externo. Para tentar ser até mais claro e objetivo, eu diria que a vocação sendo algo interno e o chamado seria a convocação. Então, primeiro eu sou vocacionado e em seguida eu sou convocado. Deus comunica internamente e depois me chama externamente. Então, embora esses dois termos sejam correlatos e as suas implicações estejam ligados um ao outro, há muita confusão em torno disso. Mas, distinguindo bem isso aí, vocação diz respeito a algo interno, enquanto que chamado algo externo. Já na noite do dia 17 de dezembro, foi a vez do Fórum Online de Superintendentes de Escola Dominical. Organizado pelo diretor executivo da CPAD, Ronaldo Rodrigues de Souza, com a colaboração dos gerentes Leandro Silva e Alexandre Coelho, o evento contou com a participação dos superintendentes de escola dominical de diversas regiões. Ariel Silveira, Paraná; Marcelo Ferreira, São Paulo; Marcos Teixeira, Rondônia; Melquisedeque Abreu, Maranhão e Silas Tavares, do Distrito Federal. O evento foi uma bênção. O Fórum Online de Superintendentes de Escola Dominical girou em torno de 4 questões fundamentais para o presente momento. Como a escola dominical pode prosseguir de forma segura e quais os mecanismos de incentivo estão sendo criados para motivar os alunos nas atuais circunstâncias. De emergência, nós gravamos 4 aulas, 4 classes, foi adultos, jovens, discipulado e a classe de Libras. Em linhas gerais, é isso que nós fizemos em Curitiba. No primeiro momento, fomos para a transmissão online, gravando aulas da Escola Bíblica Dominical. Respondendo à pergunta proposta, é evidente que tudo vai depender do ambiente, do templo, né, que está disponível, as salas disponíveis para que se faça a escola dominical, vai depender do acesso também que os irmãos têm à internet, mas eu penso que um caminho muito bom que a experiência nos mostrou aqui em São Paulo, de que nos ajudou foi isso, nas reuniões presenciais, reduzir a quantidade de salas para que a gente possa usar espaços maiores e poder manter o distanciamento e, ao mesmo tempo, utilizar os recursos digitais, né? O pastor, o líder, ele tem que ter o compromisso com a escola dominical. O pastor, o professor, porque se ele não tiver esse compromisso, ele não vai incentivar os seus alunos. Então, incentiva os alunos através das redes sociais, telefonando, passando, convidando, e não deixar esfriar esse vínculo do aluno com a escola dominical. A segunda pergunta também foi de extrema relevância. Como os professores de escola dominical podem adaptar os materiais da CPAD para serem usados em aulas virtuais? Eu vou relatar aqui, porque eu editei vídeos
centenas de vídeos da EBD para o departamento, então eu pude ver a aplicação desse material da casa nas aulas. No caso das classes de crianças, as pastas visuais nos ajudaram muito, pois as aulas, né, eram gravadas pelos professores. Os professores em casa gravavam as suas aulas, nós colocamos para eles algumas orientações quanto ao tempo, quanto a como seria a aula. Então, o professor, à medida que ele ia contando a história bíblica, ele pegava ali aquele material visual e ia mostrando para o aluno. E na edição de vídeo, a gente aproximava aquele material visual que o aluno identifica, né, e que está de acordo com a sua lição. Então, muitos professores trabalharam dessa forma. Nós temos aqui igrejas ou congregações que gravam a sua aula e enviam esta aula gravada pelos pais às crianças assistirem em casa. Outros já fazem ao vivo, utilizam o YouTube, outra plataforma, mas sempre utilizando o material da nossa casa, nossa CPAD. Com certeza nós temos visto como que o nosso professor de escola dominical é um professor, uma professora criativa e tem sido muito abençoados por Deus. Estamos recebendo bastante sugestões dos nossos irmãos que estão aí dando contribuições bastante ricas para o fortalecimento e adequação da escola dominical neste momento de pandemia. Amém, gentileza, Ronaldo. Vamos então à terceira pergunta desta noite, que é: quais são as vantagens e desvantagens das aulas virtuais? Primeira vantagem é que, por exemplo, na classe de adultos e de jovens, com 30 minutos de aula, que é entre 25 a 30 minutos, é o tempo que a gente tem ministrado aulas para adultos, a gente consegue dar um conteúdo mais robusto, né, do que a gente consegue dar numa classe, numa sala de aula, porque a gente prepara o material com maior tempo e a gente consegue aprofundar. Porque, às vezes, slide toma tempo e algumas coisas são roubadores de tempo numa aula presencial para conteúdo. A vantagem é que criança gosta de repetir coisas, elas assistem várias vezes a mesma coisa. Então, uma das vantagens é que as aulas da escola dominical, no transcorrer da semana, ou depois mesmo nas semanas seguintes, a gente percebe que das salas é as que têm maior repetição de assistência. Então, essa interação talvez tenha sido o grande prejuízo, a grande desvantagem. Uma delas é que nem todos os alunos eles têm acesso à internet. Pode ser uma coisa um tanto difícil de se conceber, mas, de fato, nem todas as pessoas têm acesso a uma internet de qualidade. Alguns, de repente, têm um aparelho que não permite baixar um aplicativo para poder ver o vídeo, para poder participar da reunião virtual. Vimos que esse acaba sendo um impedimento que, em alguns momentos, impediu até algumas pessoas de participar. Por exemplo, a vantagem seria: a aula tem que ser com clareza, né, objetiva e uma pouca duração. Porque imagine, irmãos, alguém do outro lado com um equipamento pequeno, por exemplo, um smartphone, pode ser um smartphone de ponta, mas ele vai ficar com aquele aparelho pequeno, com os olhos fixos ali, em determinado momento, numa cadeira, numa mesa, num local. Se a aula demorar bastante, ele pode cansar. E também pode acontecer também, na desvantagem, a comodidade do aluno. O pastor Iel, acho que nós temos essa preocupação, ainda ontem eu falei dessa preocupação, do perigo dessa aula, ela desestimular um pouco a presença dos irmãos nos cultos, não só na ED, eu já estou indo, mas nos cultos também, nos cultos presenciais. A quarta pergunta foi extremamente relevante e provocativa. Como o professor de escola dominical pode se preparar para utilizar a tecnologia? Como é que ele vai exercer o seu ministério usando a tecnologia? Se ele não sabe, ele tem que virar aluno e aprender. Hoje está cheio de cursos que ensinam a usar a tecnologia, recursos e várias coisas para fazer. Então, ele vai ter que virar aluno disso aí. Ele não pode fazer
vídeos ou coisas mal preparadas? Existe uma resistência dentro da igreja quando a gente vai falar em formação na área de tecnologia educacional, né, que é a área que justamente o professor deve conhecer. Então, eu elenquei aqui 5 pontos para encerrar e falar sobre 5 pontos que o professor ou o superintendente ele deve dominar ou procurar conhecer nessa área de tecnologia. Então, primeiro, aprender como e onde pesquisar. Nós vivemos num mundo com muita informação. E se você não for a fonte certa, né, ao recurso exato, você pode ter uma dificuldade dentro de sala de aula. Às vezes você pegou uma informação na internet e aquela informação não condiz ou não está de acordo com aquilo que nós ensinamos. Então, são coisas. Então, o professor, primeiro, precisa saber pesquisar. A diferença de uma palavra em aspas, um sinal de mais, um de menos, fazem, às vezes, toda a diferença no momento de uma pesquisa. Aprender a criar apresentações. E aí tem diversas ferramentas. Você tem Google Slide, PowerPoint, Prezi. Quantas ferramentas se tem para se levar uma aula mais atrativa para o nosso aluno? Então, você precisa dominar ao menos uma delas. Nós precisamos também aprender a trabalhar com formulários, com planilhas, né, e estatística. Você vai fazer, por exemplo, uma avaliação institucional da sua escola bíblica dominical a cada 2 ou 3 anos, né? Como que você levanta esses dados? Você precisa dominar essas ferramentas, né? Então, o professor de escola dominical, ele deve estar, o quê? Sedento para conhecer essas coisas. Aprender a usar as mídias sociais, né? Hoje você ganha novos alunos, você convida, incentiva, né, tudo pelas redes sociais. Então, por mais que você não goste, hoje algumas pessoas não gostam de redes sociais, mas elas são necessárias, usando com todo o cuidado. Então, aprender sobre as vantagens e desvantagens de cada uma dessas ferramentas, né? Os grupos etários, onde eu posso usar esse recurso? Eu vou dar aula para a faixa etária lá de 60 anos, que recurso atrai? Eu vou dar aula para um grupo de 20 anos, que recurso vai atraí-los? Então, são coisas que permeiam a educação tecnológica e nós precisamos estar atento a isso. Para encerrar, os nossos pastores, superintendentes, equipes pedagógicas, elas devem estar atentos à formação continuada. E dentro da formação continuada de professores, esse tema ele tem que ser trabalhado. Essa consciência de busca, de aprender a se comunicar, né, que tecnologias, em grande parte, é isso, é comunicar, é evoluir. Então, nós, como professores, devemos estar atentos a isso, pastores, superintendentes, né, sempre em seus seminários, né, seja eventos de ensino e formação continuada, estar dando oportunidade, dicas, instruções sobre o uso dessas novas ferramentas, que é fundamental para o bom professor. Não é a tecnologia que faz uma boa aula, mas ela é o adorno e ela é essencial para você ser eficaz e muito produtivo na sua aula. A nossa realidade, irmão, daqui para frente, professor que não sentar, né, no banco também para aprender, ele vai ficar para trás. Então, ele precisa estar se atualizando, precisa se preparar para que ele exerça e seja aprovado com o seu ministério. As lives da CPAD definitivamente vieram para ficar. Se você perdeu alguma delas, não se preocupe. Basta ir ao canal da CPAD no YouTube. Procure por CPAD Vídeo. Ou então no Facebook. Você vai achar em facebook.com/editora CPAD. Ali estarão todos os vídeos, bem como os comentários e interações dos internautas. Vale a pena conferir. E no próximo dia 22 de dezembro, nós teremos uma live super especial com o pastor Olinto de Oliveira.
Sim, missionário brasileiro atuando há 40 anos em Macau, na China. Ele é autor de um livraço que acaba de ser lançado pela CPAD. Trata-se de Missões, a Hora Chegou. Você não pode perder. Avise para todos os seus amigos, compartilhe essas informações, porque faz muito bem. Até lá! Quero agradecer a Deus demais por contar com a sua audiência, pedir a você que divulgue a nossa programação na sua igreja, no seu trabalho, para que outras pessoas também possam fazer parte do movimento pentecostal. Se você puder, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus agora. Eterno Deus e eterno Pai, queremos te glorificar e te adorar por tudo que tens feito por nós, te louvar pelo movimento pentecostal, por todos aqueles que estão envolvidos com esse projeto, rogar a tua bênção àqueles que estão em casa, que participaram do movimento pentecostal hoje, Senhor. Traga paz, traga alegria, que a tua bênção possa estar sobre cada família. Senhor Deus, eu rogo essas bênçãos e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a sua família. Espero você no próximo programa inédito. Todo sábado tem programa inédito aqui no Movimento Pentecostal. Você pode divulgar que todo sábado tem programa novo para você participar. Lógico, se Jesus voltar, não estaremos aqui, estaremos no céu. Mas se Jesus não voltar, estaremos aqui em mais um Movimento Pentecostal. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Se você é professor ou atua no departamento de ensino de sua igreja, não pode deixar de ler a revista Ensinador Cristão, a ferramenta ideal para dinamizar o seu ministério. Adquira agora mesmo a revista Ensinador Cristão, um produto com a qualidade CPAD.